passada nós falamos sobre a questão da casa edificada sobre a areia. E hoje vamos falar sobre a casa edificada. Semana passada foi sobre a casa edificada sobre a pedra. Jesus usando o lado positivo primeiro. E hoje estaremos falando sobre a casa edificada sobre a areia. Jesus falando do alicerce das nossas vidas. Ele sempre tinha como objetivo usar o lado positivo da questão, abrangendo o lado positivo. Foi o que ele fez nos 2 primeiros versículos desse tema. E hoje ele vai abordar o lado negativo das pessoas que não fazem um alicerce seguro para suas próprias vidas. E ele vem nos mostrar aí algumas consequências do viver de forma desequilibrada, sem um objetivo claro para aquilo que queremos. E a passagem do Evangelho diz o seguinte: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 26 e 27. Dos 2 últimos versículos do Sermão do Monte. Hoje completam hoje 69 estudos sobre o Sermão do Monte. A gente dividiu o Sermão do Monte em 69 estudos. Só para a gente ver como o Sermão do Monte ele é grande em conteúdo. São 3 capítulos apenas, não é? São 107 versículos. Mas quando a gente vai observar a questão de conteúdo, nós conseguimos separá-lo em 69 estudos. É muito profundo, é o grande resumo de todos os ensinamentos do Cristo. O Sermão do Monte realmente é a base. Ali a gente encontra tudo que se refere à lei de Deus, tudo que se refere às nossas vidas, à conduta das nossas vidas. É um sermão fabuloso. Claro, o Evangelho do Cristo vai muito além disso. Semana que vem nós estaremos entrando no capítulo 8, que já é a sequência, Jesus falando após o sermão. E aí a gente começa um estudo que é muito mais baseado. São as parábolas, algumas passagens do Cristo, e a gente vai complementar o Evangelho, complementar o entendimento. Chegando ao final de Mateus, vamos migrar para o Evangelho de Marcos, e aí sucessivamente, até chegar daqui a algumas encarnações lá no final do Apocalipse, que são muitos versículos. Foram mais de 2 anos de estudo só do Sermão do Monte. Então, só para a gente ver a grandeza do Evangelho de Jesus. E estudando ele com bastante calma, sem pressa, porque a pressa, como diz o ditado, é inimiga da perfeição. Se nós queremos realmente ter o entendimento completo do Evangelho de Jesus, vamos estudando ele de forma paulatina, em forma crescente, na ordenação que foi estabelecida no próprio Evangelho. Lucas, essa passagem também está contida em Lucas, no capítulo 6, versículo 42, que diz o seguinte: mas o que ouve e não pratica, e não é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Na parte de Mateus está um pouco mais profundo, maior. Eu gosto sempre de repetir isso. Mateus foi uma testemunha ocular, ele esteve presente em todas essas passagens do Evangelho de Jesus. Então, ele ouviu do próprio Cristo, e quando ele reproduziu, ele normalmente, por ter ouvido, por ter participado, tinha mais detalhes. Então, a gente vê a grandeza aí do Evangelho de Mateus. E como sempre, eu gosto de trazer algumas palavras-chave. A primeira palavra, edificou. A gente até na semana passada a gente usou essas palavras-chave, que eu vou fazer um resumo bem rápido. Oikodomeo, ser um construtor de casa, um edificador, estar em construção, edificar, encorajar, né? É de construtor. Jesus está falando de a casa que ele está construindo é a nossa casa espiritual. É o nosso ser. Nós somos os construtores das nossas vidas. Essa história de que
o outro é responsável pela minha felicidade, o outro é responsável pelo que acontece na minha vida, isso é um ledo engano. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Nós é que estamos, neste momento, preparando o nosso amanhã. Não vamos delegar isso a ninguém. Não vamos colocar a culpa em ninguém, terceirizar a culpa, como eu gosto de falar. Não vamos fazer isso. Somos nós os responsáveis. Jesus diz isso. Somos os construtores da nossa casa mental, da nossa casa espiritual. Então, compete a cada um de nós assumir a responsabilidade e construir essa casa com os melhores alicerces possíveis. Casa, do grego oikia, oikos, uma morada, residência, a morada, consequentemente uma família, especialmente os servos da casa. A língua é muito diversa, a língua é muito pobre, então uma palavra ela tem muito significado. Mas é isso, é uma morada. O lugar onde você reside, onde está o teu ser espiritual, onde está a tua casa mental. Assopraram, do grego, pneô, soprar forte, brisa, golpe de vento, soprar sobre, como o vento ou o ar. A gente vê que pneuma é espírito, é o sopro divino que está no Velho Testamento, que se fala. Pneu é vento, é alguma coisa ligada a isso. Combateram, proscoptou, atacar, levantar-se contra, como a água batendo, né? Especialmente tropeçar em alguma coisa. Ele está falando assim, o indivíduo que não faz o alicerce, ele vai tropeçar em alguma coisa. Ele não vai ter estrutura. Quando vier o vento das provações, das dificuldades, ele vai sucumbir. A leitura que nós temos que entender que Jesus estava falando é sobre isso. Ele usa algo do contexto da vida dos indivíduos. Na semana passada nós falamos aqui, lá no Oriente, na área onde é que Jesus viveu naquela época, era muito comum ventos muito fortes, terremoto, chuvas intensas, chovia muito pouco, mas quando chovia haviam grandes alagamentos. Então Jesus está falando para aquele povo que sabia o que era construir uma casa, a necessidade de botar um bom alicerce. Ele traz essa vivência para a vida pessoal do indivíduo. É a mesma coisa que ele está dizendo. A construção da tua vida tem a ver com a construção da tua casa. Se você não fizer um alicerce, ela vai ruir na frente. A durabilidade da tua casa mental está muito ligado à estrutura daquilo que você absorve para dentro de você. Esse é alicerce que você constrói. Hoje, a gente observa, né, a fragilidade psicológica das pessoas. Cada vez as pessoas são mais frágeis, psicologicamente falando. Por quê? Porque cada vez mais estão se estruturando. As criações estão muito soltas, as pessoas estão deixando as crianças sem o amadurecimento necessário, porque hoje a pessoa acha assim, eu passei dificuldade, então eu não vou permitir que o meu filho vivencie nada disso. Só que as dificuldades moldaram o teu caráter. E aí você não deixa o teu filho passar por nada, zero. Quando ele se depara com o mundo cai de pau em cima dele, porque é normal. E ele não tem estrutura psicológica e começa a sucumbir. Existe uma pesquisa que a grande maioria das pessoas que são demitidas em cargos gerenciais, elas não são por incompetência, por falta de conhecimento técnico, mas porque não sabem lidar com o outro. Não amadureceram suficientemente para lidar com o outro. Hoje as empresas cada vez mais colocam a psicologia a serviço da administração, para tentar estruturar esse povo que não está tendo educação em casa, que não está sendo preparado em casa. E aí, de modo geral, bater, golpear como as tempestades, os ventos contra uma casa. É o que vai bater contra a gente. As tempestades da vida vão bater na gente. Não tenho dúvida disso. Ninguém está isento disso. Faz parte desse processo evolutivo do planeta que estamos vivendo. Um mundo onde as provas e expiações são o que mais acontece aqui. Se estamos aqui submetidos a provas e expiações, vamos passar por dificuldades. Necessariamente vamos passar por isso. E caiu do grego piptô, com a ideia de aterrizar, cair, aterrizar cair em cima de você. É o mundo caindo em cima de você, as dificuldades caindo em cima da gente. E isso acontece o tempo todo. É importante observar que neste versículo Jesus não está se referindo a dois fundamentos, já que
Quem edifica sobre a areia não tem nenhum fundamento, não tem qualquer alicerce. Jesus está saindo, é o indivíduo que não tem alicerce mesmo. Aquele que não fundamentou sua vida. No anterior ele está falando. No anterior, no versículo anterior, quando ele fala sobre a rocha, ele está falando dos alicerces. E aí ele começa a falar dos fundamentos. Neste, é quem não tem fundamento. É quem não está preparado. É quem não se estrutura para a vida. Ah, mas eu não tenho alicerce, eu não fui preparado. Vamos recomeçar a construção da nossa casa agora. Não existe isso, passou, perdi. Não. As consequências estão aí. São irrevogáveis. Mas eu posso começar a reedificar a minha casa a partir de agora, criar novos alicerces. Ah, mas eu tenho 80, 90 anos. Problema. Qual o problema? Não tem problema, gente. Somos eternos. Se a gente ficar fixo a uma vida única, realmente não há tempo hábil. Mas se nós imaginarmos que vamos ter outras encarnações, que a vida continua, que os espíritos nos provam isso a todo instante, eu vou estar iniciando uma nova jornada. Eu vou estar direcionando a minha vida para a próxima, eu já está encaminhado. É pensar no amanhã. Deixar de viver só mergulhado no agora. É pensar no amanhã. É projetar. É fazer planejamento estratégico. Olhar a vida de forma planejada. Fica claro que neste momento que estamos diante daqueles que lançam alicerce sobre bases erradas e aqueles que simplesmente não lançam alicerce. Ambos ignoram a necessidade do alicerce sobre a rocha. Jesus nos apresenta diversos exemplos daqueles que não lançam alicerce. Os cães, os porcos não têm alicerce. Os fariseus, os escribas, os falsos profetas e os falsos discípulos são exemplos daquele que lança o alicerce sobre bases falsas. Porque aqui temos dois problemas. O que não lança alicerce nenhum, vive a vida totalmente louca, e aqueles que escolhem coisas erradas, que fundamentam a vida em alicerces errados. Temos esses dois problemas. Aqui não está ninguém querendo dizer que uma doutrina religiosa é melhor do que a outra. Nós estamos dizendo quem vive dentro de princípios que são válidos. Quando a gente fala em cristianismo, independente do indivíduo estar na igreja católica, nas igrejas evangélicas ou na doutrina espírita, que são vertentes do cristianismo, a base do cristianismo. É a base do cristianismo. Então, o alicerce cristão é o correto. Para o cristão, é claro. Quando a gente fala em budismo, o budista ele tem fundamentos em Buda. Que se a gente olhar a história, o Emmanuel tem um livro chamado A Caminho da Luz, onde ele mostra a trajetória da humanidade. E ele demonstra com muita clareza que todos esses espíritos são enviados do próprio Cristo. Então, quando a gente olha a doutrina, por exemplo, budista, quando a gente vai no hinduísmo, quando a gente vai no judaísmo e todas as outras religiões, a gente vê que tem muitos pontos éticos e morais parecidos, porque partem da mesma origem, que é o Cristo. São enviados de Jesus. Então, quando nós estamos seguindo realmente uma base correta, estamos fazendo um bom alicerce. O problema é que cada vez mais as pessoas estão distorcendo essas bases religiosas. O cristianismo tem distorções gravíssimas, porque as pessoas começaram a pegar o cristianismo e adaptar suas realidades. Ao invés de ela se adaptar ao que o Cristo falou, ela pega o que o Cristo falou e adapta para si. E aí distorce. Pega um versículo separado e mistura ele com outro versículo que está num outro contexto e tiram qualquer conclusão que querem. Estudar o Evangelho não é tarefa fácil. A pessoa tem que ter metodologia, tem que buscar principalmente contextualizar, porque o que o Cristo quis dizer numa época, com o passar dos 2 milênios, as palavras mudaram sentido. E muitas vezes o sentido atual não é o que ele quis dizer. Então a gente tem que buscar entender isso. Ruína, do grego regma. Alguma coisa rasgada, um fragmento, portanto, como abstrato, uma queda, uma ruína. Jesus está falando o seguinte, nós vamos ter uma queda, vamos entrar em ruína. É ruína moral, gente. É ruína moral. Tudo que tem ligado à matéria, isso tem pouca importância para o que o Cristo falou. As pessoas acham que eu estou entrando em ruína porque eu perdi meus bens. Isso pouco importa.
Ele está falando da questão moral e ética. O Evangelho de Jesus tem fundamentação moral e ética. Essa história da teologia da prosperidade, que é uma teologia que se criou lá no segundo avivamento dos Estados Unidos para impulsionar as pessoas a adquirir bens. Isso é um equívoco grave. Porque essa teologia diz que quem está mal com Deus vive na pobreza. Jesus disse, eu não tenho onde reencostar a cabeça. Jesus estava mal com Deus. Os apóstolos de Jesus eram pobres, estavam mal com Deus. E a gente destrói o próprio cristianismo. Teologia da prosperidade, onde a religião vai te botar rico. A religião não é para te enriquecer, é para te equilibrar moralmente. É para te dar um senso ético. A vida material é a conquista e a luta de cada um. Não vamos imaginar que Jesus está preocupado com isso, não está. E essa teologia está aí, prosperando no Brasil, é uma das principais. Porque você chega para o indivíduo que está passando grandes dificuldades e diz a ele, se você der tanto para Deus, ele vai te dar em dobro, a pessoa começa a fazer investimento. É bolsa de valores. Só que a maioria falha. No IBGE, no último censo, tem um dado bem importante que diz que a maioria dos agnósticos, dos que deixaram de crer em Deus, vieram da teologia da libertação, da prosperidade. Porque começaram a dar, não receberam de volta. Aí se desiludem com Deus. Fica desiludido com Deus e abandona a religião. Acaba sendo uma coisa extremamente negativa. Mas vamos seguir. Fica subentendido nessa passagem a ruína moral daqueles que não praticam os ensinamentos de Jesus. Podemos entender a ruína moral como perder a oportunidade de crescimento espiritual e ter que reiniciar a prova para aprender tudo de novo. Doutrina espírita, como é uma doutrina reencarnacionista, ela nos mostra, os espíritos nos mostram isso com muita clareza. Todos nós aqui estamos reencarnados com um objetivo: crescer moralmente falando, evoluir espiritualmente falando. A gente perde a oportunidade, vamos trazer para a nossa vida atual, só para a gente entender. Uma criança está estudando. O ano letivo negligencia todos os estudos, nota baixa em todas as provas, repete de ano. O que acontece? Ela necessita passar por todas as provas outra vez. Cursar o ano letivo de novo, para conseguir galgar ao ano seguinte. Pelo menos deveria ser assim. A gente sabe que andou um tempo aqui no nosso ensino que a aprovação era automática. E a gente vê cheio de analfabetos aí com 15, 16 anos. A gente sabe disso porque a gente lida com crianças aqui e a gente vê a criança de 7º ano que não sabia ler. E aí eu pergunto, como é que está no 7º ano já estudando história, geografia e outras coisas se não sabe ler? Mas é fato que a gente convive aqui. Então, não deveria ser assim, mas infelizmente é. Então, a nossa vida, no que diz respeito ao campo espiritual, é a mesma coisa. Estamos submetidos a provas. Tudo isso que nós estamos passando hoje são provas. Testando o nosso crescimento, testando aonde nós estamos chegando, se estamos aprendendo as lições da vida. E a gente sucumbe, negligencia e é reprovado. O que acontece? Na próxima vida, as provas todas se apresentam iguais. Porque a gente vai ter que passar pelas provas. E a gente vai empurrando com a barriga. E aí, o empurrar com a barriga significa 1, 2, 3, 4, 5... Quantas encarnações necessárias passando pelas mesmas provas até que você aprenda e passe de ano. Questão de inteligência. Tem um marido ruim em casa? Ah, eu vou tratar como um bicho. Na próxima vai encarnar com ele, gente. Em vez de aturar ele uma vida só, vai ter que encarnar 2, 3. A mulher é muito ruim, vai encarnar com ela 3, 4. A gente tem que aprender a lidar, porque esses indivíduos são problemas que a gente traz do passado. Às vezes são muito ruins com a gente, porque nós aprontamos muito com eles. E é hora de resgatar isso. E a gente abre mão, e aí volta de novo, abre mão, volta de novo. A melhor maneira de se livrar é passar a mar, gente. Aprender a entender a dificuldade, ajudar, e a gente vai seguindo em frente. Sabemos, através dos historiadores, que durante a seca,
Em certos períodos do ano, os pescadores construíam suas cabanas sobre a areia, formada à beira dos rios. Quando o período de estiagem acabava e voltava às chuvas, essas cabanas eram totalmente destruídas pelo vento e força das águas. É a casa construída no lugar inadequado. A gente vê no nosso país tantas coisas assim. Encostas extremamente problemáticas, repleta de edificações. Beira de rio, repleta de edificações. E aí, quando vem o período de chuva, começam as encostas a descer, e aí os desastres começam a acontecer. A chuva, os rios enchem, arrastam casas. E a pessoa, o que faz? Reconstrói no mesmo lugar. Não aprendeu a lição. A gente sabe das dificuldades, muitas vezes, mas o indivíduo ele não busca uma alternativa. Ele simplesmente vive de forma automática. E na nossa vida moral é a mesma coisa. A gente se estrutura de forma equivocada, vem as grandes tempestades morais, éticas, nos arrastam, nos destrói, e a gente volta para o mesmo ponto sem fazer qualquer modificação. E aí volta outra. Todas as vezes que a tempestade volta, elas nos jogam no chão. A ruína chega de novo. E precisamos dar um basta nisso. Estamos reencarnados para alcançarmos a felicidade, que tem tudo a ver com a evolução espiritual. Se eu quero ser feliz, eu preciso mudar. Eu gosto de falar sempre isso. Nós estamos numa estrada que está nos levando a um ponto. Essa estrada ela tem um caminho, tem um lugar onde vamos chegar. Se esse caminho não é o adequado, eu estou chegando lá e não conquisto o que eu quero, eu preciso mudar a estrada. O caminho tem que ser outro. Se eu continuar seguindo o mesmo caminho, eu vou chegar sempre no mesmo lugar. Eu pego a Rio-São Paulo querendo chegar no Rio Grande do Sul. Eu preciso mudar o caminho para chegar num outro lugar. Isso é para as nossas vidas. Se hoje a minha vida não está dando certo, significa que eu preciso mudar esse caminho. Quando os problemas acontecem em nossas vidas, temos que entender como recado de Deus: o caminho não está adequado. Porque esses obstáculos começam a aparecer para nos fazer refletir, repensar, para nos conduzir a um outro caminho. E a gente, às vezes, de maneira teimosa, continuamos andando no mesmo caminho. E aí, os resultados serão sempre os mesmos. Da mesma forma, ocorre com aquele que fundamenta sua vida sobre filosofias equivocadas. Encontramos uma parábola do rabino Eleazar, que é lá do tempo do Cristo, são os grandes nomes do judaísmo. A gente tem que lembrar que no judaísmo temos grandes pensadores, que diz o seguinte, ilustra bem esse ensinamento: o homem cujo conhecimento cerceia as suas obras é como uma árvore de muitos galhos, mas poucas raízes. Tem gente que é assim, né? Parece aquela pessoa bonita, com falar rebuscado, parece uma pessoa com conhecimento filosófico, mas com raiz nenhuma. No primeiro vento tomba. Ao soprar do tufão, tal árvore é arrancada da terra e destruída. Mas aquele que tem mais obras do que conhecimento, com que podemos compará-lo, ele é como a árvore que tem poucos ramos, muitas raízes. Assim sendo, todo o vento dos céus não pode tirá-la do lugar. É o judaísmo falando do alicerce. Jesus não está inventando a roda. Jesus só falou numa linguagem bem popular. Porque o que o judaísmo trouxe foi o que Jesus ensinou a gente. E Jesus era judeu. Quem criou o cristianismo fomos nós. Jesus é judeu. Não podemos esquecer disso. Jesus nasceu numa família judia, foi criado lá no judaísmo. A gente vê Jesus aos 12 anos indo no templo de Jerusalém, porque era obrigação do judeu. Jesus cumpriu tudo. Jesus começa a pregar aos 30 anos. Por quê? Porque no judaísmo ninguém poderia ser mestre antes dos 30 anos de idade. Ele cumpriu a lei. Jesus foi
Tem aquela passagem onde ele foi ungido, porque era obrigatório para ser um mestre ter sido ungido. Jesus foi cumprindo todas as etapas para se tornar quem era. Em 3 anos deixaram o legado que deixou para a gente. Seguiu as regras do judaísmo. Revogou muitas. A gente vê lá no Sermão do Monte, ele falando, ouviste o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo, e ele fazia correções. Estava equivocado, ele corrigiu. Não se absteve de corrigir. Mas Jesus era um judeu. No relato de Lucas, o homem simplesmente edificou sua casa sob areia, sem lançar alicerce. Percebemos que Lucas e Mateus registraram de forma diferente essa passagem. Sempre vamos observar isso. Quando a gente pega Lucas, Mateus e Marcos, que são os evangelhos sinóticos, são evangelhos que têm uma linguagem muito parecida, que são colocados de forma paralela, a gente vai observar que são relatos diferentes. Normalmente, no de Mateus, ele é mais completo. Mas a gente encontra algumas complementações boas em Lucas e Marcos. Por quê? Porque Lucas e Marcos receberam informações dos outros apóstolos. Eles não vivenciaram Cristo, não tiveram com Jesus. Mas receberam informações e às vezes um outro apóstolo deu um detalhe que passou por Mateus. E aí o evangelho vai se complementando. Então a gente vai sempre... E é interessante isso quando a gente vai olhar a questão dos testemunhos, né, na própria justiça. Se os testemunhos forem idênticos, foi combinado. Não é aceito. Ele é aceito quando eles falam da mesma coisa por visões diferentes que é natural do ser humano. E o evangelho é assim. Falam a mesma coisa por visões diferentes, mostrando a veracidade do próprio evangelho. A ruína da casa ocorreu, segundo este relato, porque o homem negligenciou os ensinamentos do Cristo em sua vida. Esqueceu-se que os ensinamentos de Jesus têm o objetivo de dar-nos condições de edificarmos as nossas vidas sob alicerces sólidos, evitando assim ruína para as nossas vidas. O Evangelho de Jesus tem esse objetivo. É nos oferecer conhecimento para que a gente construa as nossas vidas com bom alicerce. E aí a gente não vá lá na frente se arrepender e ver que a nossa vida está em ruínas. É simplesmente isso. Jesus não está nos obrigando a fazer sacrifícios fora da nossa capacidade. Ele não, em momento algum ele fala isso. Tudo aquilo que o Cristo pede está dentro das nossas possibilidades. Simplesmente dentro das nossas possibilidades. Eu não vou me tornar nessa vida um espírito do nível de Jesus. Mas aquilo que eu planejei para essa vida está tranquilamente ao meu alcance. Nós vamos crescendo de forma paulatina. A gente vai criando bases e subindo, criando novas bases, subindo. Cada encarnação é para isso. A velocidade com que eu subo depende da minha disposição, da minha disciplina, da minha perseverança. Jesus novamente nos assevera que é inútil proclamar que o ama se não exemplifica esse amor com boas obras. A gente só prova para o Cristo que a gente o ama com obras. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Sem fazer alguma coisa, sem construir alguma coisa, a fé não serve de nada. O que adianta eu ser um beato, ficar enclausurado, orando, se eu não transforma a minha oração em benefício de qualquer coisa? Se eu não olho para o outro, para a dor do outro com empatia? Se eu não ofereço o meu tempo para ajudar alguém? Do que me serve? E Jesus diz, a cada um será dado segundo as suas obras. Ele não diz que a cada um será dado segundo a sua religião, segundo a sua cultura, segundo o seu status social. Será dado segundo as suas obras. Segundo as nossas realizações. Segundo aquilo que está ao nosso alcance realizar. Porque tem gente que fala assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer caridade. E aonde que se disse que fazer caridade precisa de dinheiro? Orar pelo outro é caridade. Ajudar alguém a atravessar a rua, um cego, é caridade. Ajudar um idoso a fazer uma coisa que está fora das condições físicas, é caridade.
educar uma criança é caridade. Ajudar os nossos irmãos é caridade. Nós temos que fazer caridade, temos como fazer de diversas formas. E a gente acha que caridade está ligada ao dinheiro. Também, mas não necessariamente. Eu cansei de ver gente falando assim, se eu gasto na Mega Sena, não vai fazer tanta caridade. Não vai ganhar na Mega Sena, não vai fazer caridade. A probabilidade é pequena. Gente, condicionar a melhorar a tua vida como ser humano a ganhar uma fortuna é tentar negociar com Deus. Se me der dinheiro, eu ajudo o outro. E achando que Deus é bobo. E aí Deus dá dinheiro ao indivíduo, ele esquece o mundo. E vai viver a vida com as maiores regalias possíveis. Porque quem quer fazer caridade, ela arruma um jeito. Tem um ditado que é muito... Quer ajuda de alguém, pede a quem está ocupado. Quem está à toa não tem tempo. E é um fato, gente. Quem está à toa não tem tempo de ajudar. Nunca. Quem está ocupado dá um jeitinho. Porque aquela pessoa que está ocupada o tempo todo, que está fazendo, ela arruma um jeito. Ela vai arrumar um jeito. Chico Xavier dormia 4 horas por noite. Se fosse pedir alguma coisa a ele dava o jeito dele. E olha que o dia dele era ocupado. Ele trabalhava, ia para a casa espírita, saía de madrugada da casa espírita, ia para casa cuidar do cachorro, cuidar das coisas, para dormir 4 horas e acordar no dia seguinte e começar a atividade dele toda. E foi a pessoa que mais ajudou os outros. Porque ele estava ocupado, ajudando. Porque quem está à toa optou por ficar à toa. No Evangelho de João, Jesus explica quem realmente o ama. Jesus fala o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus diz, amar Jesus é seguir os mandamentos dele. E os mandamentos dele estão ligados ao amor ao próximo. Amor ao próximo se traduz em caridade. É o amor caritas. O amor em movimento. O amor em direção ao outro. Esse é o amor. Tem na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, de Paulo de Tarso, tem aquela passagem, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse a caridade, alguns tradutores botam como amor. Mas quando você bota como amor, a coisa fica meio solta. O que é o amor? Cada um entende o amor de uma forma. Quando a gente vai lá na origem da palavra, que a gente vê que esse é o amor caritas, é o amor que é? É o movimento em direção ao próximo. É a caridade, a gente entende o que o Paulo está falando. Que ele fala que você pode ter o melhor discurso da tua vida, pode ser um grande palestrante. Se você não faz caridade, não serve de nada. Você pode conhecer, ter uma cultura gigantesca. Se você não faz caridade, não serve de nada. Paulo de Tarso escreve isso com muita perfeição. O interessante é que o capítulo 11 e o capítulo 13 é sobre mediunidade. Lá no tempo de Jesus, Paulo de Tarso falando sobre mediunidade. Falando sobre a diversidade dos carismas, que é mediunidade. Ele fala da mediunidade de ouvir, de falar, de tantas outras. Ele começa a citar os tipos de mediunidade que já existiam na época, que eram trabalhados na época. E aí ele diz que a mediunidade sem a caridade não serve para nada. O que ele disse foi isso. Ele faz uma parte, ele vem falando de mediunidade, ele para e fala sobre a caridade. Aí depois volta a falar mediunidade. O que ele está dizendo para as pessoas? Não adianta você ter um dom que tiver. Se você não fizer caridade, teu dom não serve para nada. A vida da gente sem caridade não serve para nada. A fé sem obras é morta. Diante desse quadro, a questão que precisamos analisar acerca das nossas vidas e se conseguiremos nos manter em pé, se conseguiremos resistir às tribulações da vida. A gente tem que pensar nisso. Eu hoje tenho condição de, chegando às tempestades, me manter em pé? Eu já tenho estrutura para isso? Se eu não tenho, eu tenho que começar a cavar para fazer o alicerce. Eu vou resistir às tribulações? Na semana passada eu falei isso aqui. O que nós temos mais hoje é o aumento do suicídio. O que se pode entender desse aumento? As pessoas estão fragilizadas psicologicamente, não suportam as tribulações e desistem da vida. A doutrina espírita nos mostra por relatos
o que acontece com o suicida no lado de lá. E é gravíssimo. Não é fácil. E as pessoas estão desistindo da vida. Porque não aguentam. Dizem que está acima das suas forças. E aí a gente começa a pensar, Deus está sendo injusto. Está colocando o indivíduo numa vida que ela não suporta. E aí, cadê a bondade de Deus? Se estamos passando por qualquer tribulação, está dentro da nossa capacidade. Quando a gente acha que não está, porque nós não nos estruturamos psicologicamente para isso. Não nos preparamos para isso. E aí se torna necessário fazer um acompanhamento. Quando o indivíduo está fragilizado psicologicamente, o que ele precisa? Terapia, gente. Buscar um psicólogo. Buscar alguém que o ajude a entender a própria vida. E a encontrar os caminhos da própria vida. Não é quem vai dar palpite e dizer o que a pessoa tem que fazer. É ajudar a pessoa a se encontrar. E a gente tem a obrigação de fazer isso com os nossos filhos. Cairá as chuvas, transbordará os rios e soprarão os ventos, e darão com ímpeto contra nós. E só resistiremos se nossos alicerces estiverem lançados na rocha do Evangelho. Evangelho é a boa nova. Jesus trouxe a boa nova. E a gente vê assim, uma boa nova que a gente encontra, boa parte dela, no próprio judaísmo. Jesus veio trazer de forma mais clara, veio trazer uma nova interpretação, porque lá, 2000 antes do Cristo, quando começaram a chegar todas as informações, foi distorcido. O judaísmo, na época do Cristo, tinha as interpretações feitas pelos escribas, os fariseus, totalmente distorcidos. Os doutores da lei tinham se perdido nas interpretações de forma absurda. E nós não estamos diferente disso hoje com o cristianismo. Estamos no mesmo problema. As interpretações vão desvirtuando, vão se criando coisas que não têm a mínima necessidade de existir. E que só iludem as pessoas. Chegará um momento em que seremos declarados prudentes ou imprudentes. Jesus fala do prudente, o que lançou os seus alicerces na rocha, e o imprudente, o que lançou os seus alicerces na areia. A areia a gente sabe que não sustenta nada. Diante das chuvas das enfermidades, e dos desapontamentos, do vento das calúnias, e dos rios das perseguições e do ódio, mostraremos a qualidade dos nossos alicerces. Porque a doença chega, a calúnia chega, as perseguições chegam, tantas coisas vão chegando, as dificuldades dentro de casa, dos relacionamentos. E aí a gente vai mostrar quais são os nossos alicerces. Se conseguirmos passar com equilíbrio, porque a dificuldade não vai deixar de acontecer porque você é prudente, porque você tem bom alicerce. A diferença do que conseguiu construir a casa com bom alicerce é que ele vai passar pelas dificuldades com equilíbrio e vai vencer. Diferente do outro, que vai passar pelas mesmas dificuldades, só que vai tombar, vai ruir, não vai suportar. A diferença está no passar e não deixar de passar. Porque as pessoas assim, eu vou entrar para a religião e vou ficar isento de problemas. Gente, não se iludam. Religião não faz isso, não existe religião que faça isso. A religião te estrutura para passar pelas dificuldades que são inerentes da vida. Todos nós vamos passar por dificuldades. Todos nós somos testados. Se você tem alguma tendência de vida passada de corrupção, o dinheiro vai bater na tua porta. E muito. Se você tem tendência à maledicência, vai chegar para você toda aquela vontade de falar mal do outro. Se você tem tendência à violência, a violência vai te visitar o tempo todo. Você que tem que dominar isso, gente. A gente tem que ser testado para ver se a gente conseguiu vencer esse vício moral que temos. Então, todos nós seremos testados. O tempo todo. Gosto de falar muito para os médios. Médio é um ser errante, cheio de vícios morais, que carrega da vida de diversos problemas. Aí Deus, por misericórdia, dá a oportunidade do indivíduo vir com um dom que ele pode transformar em caridade ao outro. E aí ele se sente o rei do mundo, um espírito diferenciado. E
mergulha nas trevas, se perde. Quanto mais responsabilidade, quanto mais talento, mais coisas você recebe, maior a obrigação de disciplina, perseverança, dedicação, renúncia, compreender que somos pequenos. João Batista diz uma coisa fabulosa quando ele se depara com Cristo. É preciso que eu diminua para que ele cresça. É preciso diminuir essa nossa arrogância, essa nossa personalidade de achar que somos maiores do que qualquer um, para que a gente cresça espiritualmente. Quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a ganhar volume, ganhar crescimento espiritual, moralmente falando. A nossa verdadeira luta não é contra o mundo, sim contra nós mesmos. Porque os nossos problemas estão aqui dentro. Aqui dentro. O obsessor me obrigou a cometer adultério. Deixa de ser bobo, né? Ele só estimulou aquilo que você queria fazer. Porque o obsessor, que a gente é muito interessante a gente olhar a história do cristianismo. O cristianismo teve o diabo como responsável por tudo de ruim que o homem fazia. Todo mundo botou o diabo, criaram o diabo como se fosse um indivíduo, com sua falange. Diabo, lá no dialeto do Cristo, é o inimigo. Aquela pessoa que se coloca contra as vontades de Deus. Não é um indivíduo, é qualquer um. E todos nós temos o nosso diabo dentro da gente, lá no nosso inconsciente, nos impulsionando a fazer as coisas que nós sempre gostamos de fazer erradas. E aí veio a doutrina espírita e disse que o diabo não existe. A figura diabo não existe. E aí falou que existem os obsessores. Nós, espíritos atrasados, que ficamos perturbando a vida dos outros. E aí transferimos a culpa para o obsessor. Eu sou bobo. Terceirizamos logo para ele. E aí tudo que nós fazemos hoje, o obsessor, ele me obrigou. Eu tentei, mas ele me obrigou. E aí o Emmanuel fala, nesse mesmo livro que leu aqui a mensagem, tem um livro, lá no finalzinho do livro, tem Na Hora da Crise. Obsessão é questão de sintonia. O obsessor, ele vai fazer sintonia e vai me estimular aquilo que eu quero fazer. Vai ser só um empurrãozinho. E aí eu falo que eu fui violento porque o obsessor me tomou. Ele entrou e eu agredi todo mundo. Você é violento. Ele simplesmente falou, bate, você não pensou 2 vezes. Sentou a mão em alguém. Então não vamos nos iludir, né, gente? Essa é a grande luta e só sairemos vencedores se edificarmos definitivamente nossas vidas sobre o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus, ele é o Evangelho transformatório. Entrou no Evangelho, mergulhou no Evangelho, saiu a mesma coisa, tem alguma coisa errada. Porque ele transforma. Faz parte da natureza do próprio Evangelho transformar o homem. Ou a pessoa leu superficialmente, ou fingiu que leu. O apóstolo Paulo, quando se aproxima o momento de sua morte, faz a seguinte declaração. Essa declaração é fabulosa. Deveríamos todos nós estar em condição de falar isso. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Porque ele estava para ser, ele já tinha sido condenado e ia ser morto. Né? E ele fala assim, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Ele entendeu a vida e combateu o bom combate. Contra ele mesmo. A gente pega Paulo de Tarso na origem, o que perseguia os cristãos, o que mandou matar Estevão. Um homem duro. Tinha uma fé muito arraigada porque ele era um fariseu do judaísmo, e aí, por equívoco, fazia o mal, por equívoco. Quando ele encontrou o Cristo na estrada de Damasco, ele começa a fazer uma guinada em sua vida, e vai se transformando. Vai se transformando. Lá no final da vida, Paulo já escreve a epístola aos Coríntios, que ele diz a questão da fé, da caridade, do amor ao outro. Ele já
estava num processo de grande transformação. Chegou um ponto que ele diz assim, já não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim. Porque ele já havia sido transformado de tal maneira que os atos dele refletiam o próprio Cristo. Todos nós deveríamos chegar ao final da nossa vida assim. Infelizmente ainda não temos capacidade moral para isso. Não que nos fuja a oportunidade, é porque nós não queremos. Ele nos mostra nessa linda declaração que foi capaz de enfrentar as provações da vida de maneira triunfante e que seguiu na íntegra o Sermão do Monte. Esse tem que ser o nosso objetivo. O Sermão do Monte é o nosso objetivo, gente. 3 capítulos, a gente lê em alguns minutos. Estudar 2 anos. Mas é riquíssimo. Mostra os atalhos para a felicidade, mostra as consequências dos erros. Jesus foi extremamente feliz nesse sermão. É o principal sermão de Jesus, não é à toa. Gandhi fala que se perdêssemos todos os livros religiosos do mundo e ficasse apenas o Sermão do Monte, não haveríamos de ter perdido nada. E era hindu. Para ver a grandeza, é reconhecido pelas outras religiões como um dos sermões filosóficos de maior alcance. Estamos acabando. Após o final do sermão, Mateus apresenta a cura do leproso. Acabou. O Sermão do Monte está acabando agora. E aí Jesus começa a... Aí a gente vai ver algumas divergências. O que Marcos fala, o que Lucas fala. Porque Mateus fala, Jesus sai e aí vai curar. Ele tinha acabado de falar de tudo e alguns indivíduos, tocados pelo sermão, mudaram a sua condição psíquica, se colocaram em condições de o próprio Cristo os curar. E aí ele cura um leproso. Porque a cura, muitas vezes, ela não acontece porque nós não nos colocamos psiquicamente em condições de ser curados. Trabalho de autocura, o Dr. Ricardo fala. Por quê? Porque o indivíduo precisa participar do processo de cura. Milagre não existe. O processo de cura, ele tem a participação dos espíritos, eles desmaterializam tumores, eles fazem coisas, se o indivíduo ajudar no processo. Porque muita gente quer ficar curado para voltar a fazer tudo que fez, que o fez adoecer. E aí qual é a finalidade da cura? Nenhuma. Não aprendeu a lição que a doença está passando. Qual é a finalidade da cura? Não existe. Se a doença está servindo como lição, eu interrompo a lição, não estou deixando o indivíduo aprender. Ah, mas é frio. Não, não é ser frio. É entender os desígnios de Deus. Deus diz para o indivíduo, muda que você vai ser beneficiado. E o indivíduo não quer mudar. Nós, lembra lá na frente? Nós somos os construtores da nossa felicidade. Nós somos os construtores da nossa casa moral, da nossa casa mental, da nossa casa espiritual. Nós somos os construtores. Então eu só vou ser feliz se eu construir a felicidade. Eu só vou ter saúde se eu construir a saúde. Depende de mim, gente. Está em Mateus, no capítulo 8, versículo 3, a cura do leproso. Já Lucas apresenta uma ordem diferente, relatando a história do servo do centurião. Mateus, ao final do sermão do monte, menciona a impressão causada no povo, porque o povo ficou maravilhado. Imagina a psicosfera de Jesus falando no sermão do monte. O alcance, o tocar as fibras internas dos indivíduos. As pessoas ficavam em alfa. Entrava em êxtase com as palavras do Cristo. A gente vê o Emmanuel, quando o Emmanuel relata, no há 2000 anos, né, o encontro dele com Cristo. Senador romano, orgulhoso, quando bate com Jesus, cai de joelho. A força moral do Cristo foi tamanha que ele cai de joelho. E, saindo do Cristo, voltou a ser o que era. A esposa dele, a Lívia, se tornou uma seguidora do Cristo, foi sacrificada no circo romano, e ele continuou orgulhoso. Teve que ter outras encarnações, como inclusive escravo, para entender. Hoje é um baita trabalhador. Evangelho, poucos falam do Evangelho como Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, está reencarnado.
Poucos falam como Emmanuel. A gente pega esses livros aqui, a sequência desses livros aqui, ó, do Pão Nosso. Ele pega cada versículo e faz uma abordagem fabulosa. E relata, através de Chico Xavier, que aonde ele estudava o Evangelho, ele era um mero aprendiz. Fabuloso. Mas por quê? Quando ele se deparou com tudo de errado que ele fez, que ele teve a oportunidade na presença do Cristo de se transformar, nos transformou, que foi sofrer, que ficou longe de Lívia, aí ele muda a vida dele. A dor teve que visitá-lo. E ele mudou a vida. E hoje é um fabuloso trabalhador. E que alguns, devido a isso, passaram a segui-lo. Detalhes omitidos por Lucas. Lucas não cita isso. Gente, Lucas não vivenciou com Cristo. Lucas foi um seguidor de Paulo. Conversou com os apóstolos, esteve com Maria, mas Mateus estava lá, fazendo anotações. O próprio Emmanuel, no Há 2000 anos, ele fala que Paulo recebe de Gamaliel as anotações de Levi e Mateus. Porque Mateus já ia anotando o que Jesus estava falando. Por isso que o Evangelho é bem completo. E aí Paulo, o primeiro contato com os informes de Jesus foi através disso. E aí começou a estudar, claro. Era um homem com um posicionamento bem diferente. No início de Paulo ele fala, né, que aquela teologia do Paulo da graça. Eu estava na estrada de Damasco, um homem que perseguia, que matava, me deparei com Cristo, fui agraciado. Lá no final, ele compreende que não é a graça, é a obra. É o trabalho na caridade. E aí ele transforma toda a vida dele. Isso transformou no homem principal da propagação do cristianismo. Os apóstolos ficaram todos reclusos. E ele ganhou o mundo. Depois, lá para o final da vida, os apóstolos começaram a sair também. Mas quem saiu para fundar as eclesias, que eram agrupamentos de estudo do Evangelho, foi Paulo de Tarso. Em cada cidade, em cada lugarejo que ele chegava, ele escolhia alguém, que ele fazia palestras em praça pública, as pessoas iam aderindo a essa ideia, e ele pegava a casa de alguém e botava um grupo de estudo. E aí o cristianismo foi se propagando e se tornou no que é hoje. Paulo de Tarso é o grande homem, o cara que fez tudo isso. Por isso que Jesus o escolheu. Porque Jesus sabia que precisava de alguém com a fibra que Paulo tinha. Ele tinha muita fibra. O que nos falta? Falta fibra. Nós não mudamos a nossa vida por causa de fibra. Porque Paulo de Tarso era um fariseu, um doutor da lei, tinha toda uma carreira para viver muito bem, respeitado pelo povo, abrir mão de tudo isso pela verdade do Cristo. Foi rejeitado pelos judeus, pelos cristãos, porque quando ele chegou para se aproximar do cristão, o cara falou, isso é armação. O cara vai se aproximar da gente para pegar a gente. Então, foi rejeitado, a família dele rejeitou, ele foi rejeitado pelo mundo. Mas ele continuou na tocada dele. E aí depois, quem seguiu o Cristo começou a perceber a honestidade dele, e aí o aceitaram. A família e os judeus não aceitaram ele. Mas a causa que ele estava indo era muito maior do que qualquer coisa dessa. E é o grande homem que nós o conhecemos hoje. Semana que vem vamos começar a segunda etapa aí do nosso estudo, que é Mateus capítulo 8. Vamos falar sobre a cura do leproso.